Então, oi, gente. Quero falar algo com vocês. Agora sou eu, Sabrina, aqui falando. Não tem espírito, se tem eu não sei. Exatamente. Tem o meu espírito, mas além dele eu acredito que tenha, mas vamos ver, né? Porque agora é assim, a gente vai falando quando menos espera, daqui a pouco quando vê já está chegando. Então, ou quando não vem com tudo, né? Rodando e chega chegando. Vai entrar quando? Amanhã vocês vão ver amanhã o que eu tô falando. Se não mudarem, aí amanhã vocês vão ver. Eu queria falar algo, gente, que eu acho que até está de acordo com esses vídeos pequenos que o Pedro gravou. E estava conversando, não só com o Pedro, mas eu com meus botões, sozinha, comigo mesmo, com os mentores, com quem está do meu lado, que agora é assim, a gente conversa o tempo todo, a mente não para e às vezes você está falando sozinho, as pessoas acham que você está falando sozinha e não está. E cada tópico desse que o Pedro trouxe é interessante, que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Por que a gente se condicionou de uma certa forma, não só pelo sistema, mas a nossa própria mente condicionou a agir da mesma forma, né? Cada tópicozinho que o Pedro trouxe, a julgar, falar mal das pessoas, julgamento, a inveja, a ira, os ciúmes, enfim, todos esses, né? Os 7 pecados capitais, né? Então, por que a gente se condicionou? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso comigo, que vocês pensassem sobre o que eu vou colocar para vocês, porque esses dias eu estava fazendo essa reflexão pelo seguinte: você tem a sua vida. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Um bebê que é gerado no ventre da mãe. Você olha aquela criança que está sendo formada, você sabe que vai vir um ser ali, está vindo mais uma vida. E essa vida, ela vai ser inserida na matéria. Já está inserida, né? Porque o corpo físico já foi gerado, já foi formado. E, consecutivamente, ela vai ser inserida nesse sistema e nessa dimensão que nós estamos, que ainda é 3D. Então, ele vai ser inserido numa dimensão tridimensional, aonde a matéria, as sensações é muito forte. Aonde o que vale é o que você vê. O que vale é o que você escuta. O que vale é o que você come. O que vale é o tato. O cheiro. Então, todos esses sentidos aqui dessa matéria que é muito forte. É isso que, basicamente, para a maioria da humanidade, é o que você vê. Você consegue, é o que conta, vamos dizer assim. Você consegue, eu pergunto para vocês conseguem ver espíritos o tempo todo?
Ou vocês conseguem escutar o tempo inteiro? Vocês conseguem ver as outras dimensões? Não. São poucos que conseguem isso. A maioria ainda está mergulhado, está muito inserido nessa ilusão aqui na Matrix e que envolve todo o sistema de crenças. E o sistema de crenças, gente, vamos além. Porque quando a gente fala sistema de crenças, a gente só acaba olhando religião. A maioria das pessoas olha religião, né? A maioria, quando fala crenças, a maioria, quando fala sistema de crenças, e aí já pensa logo na religião, ou então política. Só que vai além, gente. O que você pensa é um sistema de crenças. O que você pensa é a sua crença, é o que você acredita. É o que você tem como verdade para você, mas não quer dizer que seja certo. Não quer dizer que é o certo. E isso aqui é muito forte ainda. Você não consegue, é muito difícil para essa humanidade conceber outras dimensões. Ainda é muito difícil, porque o materialismo aqui, o que você vê, o que vale é o que você vê, o que você toca, é muito forte. E por ser justamente assim muito forte, é onde esse sistema de crenças, num todo, vou colocar, predomina e domina. Ele não só predomina, ele domina. Aí nesse domina é onde tem todas essas chagas. Inveja, soberba, ganância, maledicência, julgamento. Porque é muito forte essa ilusão aqui, apesar desse planeta ser um planeta maravilhoso, ser um planeta lindo, que tem tudo de mais belo para nos oferecer, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mas quando você está aqui, tiro por mim, que às vezes estou em casa e aí da janela do quarto eu olho e só vejo casas, prédios, edifícios, são poucas árvores. Às vezes você olha o morro, quando você vai para trabalhar é ônibus, carro, moto, padaria, loja, isso, aquilo é o que mais você vê aqui. Mesmo sabendo que existem dimensões paralelas, ainda assim, você não consegue vislumbrar, porque você fica agarrado ao que você está vendo. Você fica agarrado à roupa que você vai vestir. Quando você vai vestir, gente, você tem que vestir esse corpo. Por quê? Porque a gente não desenvolve os outros sentidos, os sentidos do espírito. A gente não desenvolve os atributos do espírito. E a maioria, alguns, por mais que desenvolva, não da forma como deveria desenvolver. E por quê? Por quê? E o que eu falo, gente, eu sempre vou falar isso. O que eu falo pelas minhas experiências, pelas minhas vivências. Por tudo que eu vivo. Eu e o Pedro, a gente fala, e cada um aqui da casa, são as nossas experiências. O nosso dia a dia, como pessoa,
como ser humano que está no caminho da evolução e como médium também. Porque mediunidade, desenvolvimento mediúnico, evolução, é para a vida inteira. É para a vida toda. Então, isso que eu acabei de falar são conjecturas minhas. O que eu penso, que eu olho, que eu vivencio, que eu paro, que eu analiso diante dos conhecimentos que eu vou adquirindo, diante das palestras que eu vou assistindo, vou escutando, mediante os livros que eu vou lendo. Tem os mentores que às vezes vêm conversar comigo para me fazer refletir? Tem, mas na maioria das vezes as reflexões são minhas, dentro do que eu estou buscando melhorar em mim mesma. Se eu chego a essas reflexões, se eu estou aqui falando essas coisas para vocês, é sinal de que eu estou olhando para dentro de mim. Então, se eu estou olhando para dentro de mim, então eu estou começando a aplicar. Estou começando a aplicar, a buscar, a exercitar, a desenvolver os atributos do espírito. Porque a gente só vai entender sobre tudo isso que o Pedro acabou de dizer aqui, nesses pequeninos vídeos, se você desenvolver os atributos do espírito e você usar a sabedoria do espírito para assimilar tudo isso que foi dito. Você assimilar na sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual você só adquire para dentro e não olhando para fora. Você só adquire olhando para dentro. É você. Para entender as mensagens, para entender cada particularidade, cada pormenor de cada mensagem. Dependente do que ela seja, exortação, edificação, consolação, não importa. E se tem espírito, se não tem, não importa. O que importa é a mensagem. É aquela mensagem olhar para dentro de você agora. Se você for assimilar aquela mensagem somente pelo cérebro físico e não usando também o espírito, não vai, gente, não vai entrar, porque você está agarrado ao sistema de crença que você criou. Não foi só a sociedade. É muito fácil a gente culpar e botar a culpa na sociedade, no sistema. É muito fácil botar a culpa no governo. É muito fácil botar a culpa nos pastores. Muito fácil botar a culpa até nos espíritos, até nos médiuns. É muito fácil botar a culpa nos dirigentes, não que eles não tenham a responsabilidade deles. Mas é fácil fazer uma transferência para não ter que assumir a responsabilidade, você não ter que assumir a responsabilidade por você, pelos seus pensamentos, pelo que você fala, pelo que você faz. É muito fácil dizer, o outro falou, o outro fez, olha lá. E o que você falou, e o que você fez, e o seu olha lá. É muito fácil, né? A Matrix, ela permite isso, porque para você poder evoluir, para você poder expandir, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Por isso que na Bíblia fala que nós, vou falar, nós que aceitamos Jesus, os seus ensinamentos, seríamos tidos como loucos. Ou seja, nós que buscamos a expansão de consciência,
que buscamos sair fora da caixinha, da Matrix, somos vistos como loucos, porque não seremos compreendidos, porque a maioria quer ficar na comodidade, que é mais fácil julgar, é mais fácil falar mal, é mais fácil apontar, é mais fácil, mesmo que eu não estou enxergando, o argueiro está aqui no meu olho, está coçando, mas deixa eu tirar o teu. É mais fácil. É bem mais fácil fazer isso. E eu fiquei pensando isso esses dias. Que nós temos que adquirir o hábito, e eu estou falando para aqueles que vão compreender, que estão abertos, que estão fazendo o mesmo que eu estou fazendo. E eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que vocês. Mas eu estou olhando para dentro de mim. E então eu estou falando para esses que estão olhando para dentro de si, que estão se dedicando, estão dando o seu melhor para olhar para dentro de si mesmo e ver e mudar. É para esses que eu estou falando, porque eu sei que para os outros, vamos dizer assim, não que eu não esteja falando também, tá, gente? Mas acontece que eu sei que são esses que estão fazendo, olhando para dentro, é que vão receber muito mais facilmente. Não que a palavra não esteja sendo plantada. E eu achei interessante isso, a palavra sendo plantada. Vou falar uma coisa para vocês, uma reflexão que veio ontem para mim, que eu estava cá com os meus botões pensando, e aí eu estava fazendo umas pesquisas na internet, pesquisando sobre Jeremias, pesquisando sobre Isaías, porque eu gosto de, não é por eu ser evangélica não, tá, gente? É porque eu gosto de saber das histórias, porque é a história da humanidade ali também, de uma certa forma. Eu tenho acompanhado, eu vejo aquele canal que fala sobre Nibiru, tudo, então eu vou buscando, eu quero é conhecimento. Eu quero conhecimento que me possibilite olhar para dentro de mim, me conhecer, conhecer a minha história, para que eu possa me melhorar, possa mudar cada vez mais, dar o meu melhor e crescer. E ter conteúdos também, de uma certa forma, para estar passando aqui para vocês. Se eu não tiver e eu também não aplicar isso na minha vida, qual é o embasamento e qual é a moral que eu tenho para chegar aqui e falar isso tudo para vocês? Entendem? Então, o que acontece? Foi interessante que eu estava estudando sobre o livro, sobre a história de Jeremias, né? Foi bem interessante isso. Quantos anos Jeremias foi chamado, né? Como é que foi como é que foi, como Jeremias foi, como foi chamado dele, de que forma ele foi usado, e foi bem interessante isso. E eu acabei chegando numa passagem onde Jesus, ele fala assim para os discípulos, ele, na própria cidade dele, que ele tinha pregado, né, na própria cidade onde ele estava, estava pregando, e a mensagem dele na cidade ele não foi aceita. E aí ele resolve mandar Só estou resumindo, tá, gente? Porque tem contexto grande, histórico grande. Então, ele resolve mandar os apóstolos, os discípulos. Aí envia eles para as outras cidades e diz assim: quando vocês chegarem naquela cidade, e vocês forem falar a mensagem, e vocês não forem recebidos, né, vocês forem zombados, caluniados, escarnecidos, perseguidos, saiam daquela cidade e sacudam a poeira dos pés e vão embora. E aí eu falei, bom, na igreja evangélica a gente tem uma interpretação. Mas aí me veio uma outra interpretação diferente, porque falaram assim para mim, veio na minha mente assim:
Filha, você já parou para pensar que o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que os discípulos foram fazer? Jesus enviou esses discípulos. Naquela época, era o único meio, tinha que ir a pé, porque não tinha internet, não tinha nada. E hoje tem um meio de comunicação. Então, Jesus envia vocês através desse meio de comunicação. Então, quando uma pessoa ela vê o vídeo da Casa Plataforma de Oração e ela clica no vídeo, ela abre e ela assiste, ela vai assistindo 1, 2, 3 vezes, você bateu na porta dela. Eu enviei você e você bateu na porta dela e ela te convidou para você entrar. Ela te convidou e você está plantando a semente. Se por algum motivo essa pessoa te injuriar, essa pessoa te escarnecer, escarnecer o trabalho, escarnecer, sacuda a poeira dos teus pés. Não receba. Não deixa essa energia contaminar o teu espírito e contaminar o teu coração. Não receba. A sua parte você fez. A boa semente você plantou. Se a pessoa recebeu ou não, é com ela. Faça, saia, sacuda a poeira dos seus pés. De que forma? Por que sacudir a poeira dos pés? É sacudir a poeira no sentido de você não receber a energia que ela emana para você. Não receba aquela energia. Sacuda essa poeira. Se ele quer ficar com ela, deixa com ele. Se eles querem ficar com essa energia, deixa. Mas o conhecimento entrou. Então agora eu vou agir. Eu vou trabalhar. Porque a partir do momento que ela abre a porta para você, abriu para mim. A semente foi plantada. Então eu vou trabalhar. Você já fez a sua parte. Saia em paz. Vá em paz. Nós estamos te usando assim. Não só você, como cada um. Pedro, Michele, a Casa Plataforma de Oração. A Sônia, a Casa Plataforma de Oração. Então, a partir do momento, eu achei isso interessante. A partir do momento que ele falou, quando uma pessoa ela abre o vídeo e ela continua assistindo, ela aceitou. Ela abriu a porta da casa dela para você entrar e falar aquilo que elas precisam ouvir. E falar aquilo que eu quero que elas escutem. Plantar a semente, botar, jogar a semente. E regar a semente não é função sua. Foi o que ele falou para mim. A sua função foi jogar a semente. Para cada um. Que a função deles, juntamente comigo, é cultivar aquela semente. Então, foi interessante isso. Isso foi ontem. Eu pesquisando, e aí acabou me levando para essa passagem de Jesus, quando Jesus dá esse conselho para os apóstolos de sacuda, né, saia daquela cidade, sacuda. Aí o Espírito veio e começou a falar essas coisas comigo. E fui vendo porque eu não tinha pensado. E eu estava escutando nitidamente. E o mais interessante, o escutar que eu falo, gente, não é aqui. Comigo é totalmente no chakra cardíaco. É a intuição. Eu não escuto na mente.
Comigo vem tudo no chakra cardíaco, vem direto no chakra cardíaco. E eu sei, eu vou sentindo tudo que está me falando. Então, quando eu falo que eu escuto, na verdade, eu escuto pelo chakra cardíaco. Quando um espírito vem, como o vídeo do Osho, que entrou hoje de manhã, que ele veio para falar. E quando ele veio conversar comigo, foi pelo chakra cardíaco. Eu fui sentindo a energia dele e ele conversando comigo. Cada médium é cada um. Pelo menos comigo é dessa forma. Então, a minha comunicação, ela é toda intuitiva. A minha comunicação é toda pelo chakra cardíaco e coronário. Porque, ao mesmo tempo que o chakra cardíaco está ativo, o coronário não para de rodar. Tem horas que tem que ficar olhando assim para cima, botando a mão para ver se tem algum bichinho aqui, alguma coisa assim, porque de tanto que eu sinto ele movimentar. E o chakra cardíaco, quem já sentiu, sente aquela... Parece até que está rodando, aquela pressão de que como se tivesse alguma coisa ali assim. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, analisassem. Quando eu recebo uma mensagem, que eu abro um vídeo, hoje, depois que ele falou isso para mim, eu vou abrir, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, agora, toda vez que eu abrir um vídeo para assistir algum conteúdo, alguma coisa de algum canal, eu sei que aquela pessoa está entrando na minha casa. Eu estou convidando aquela pessoa para entrar na minha casa. Aí eu pergunto, o que você está convidando para entrar na sua casa? O que a gente convida para entrar na nossa casa? Isso também é algo a se pensar. Que agora, depois dessa reflexão, eu vou ficar mais atenta, porque tudo é energia, não é? Tudo é energia. Então, qual tipo de energia que você está convidando para entrar na sua casa? Então, por isso que tem informações que as trevas também usam. A internet usa os meios de comunicação, né? As trevas também usam. Então, nós temos que ser muito seletivos, sim, no que nós escolhemos, para que a gente possa cultivar os frutos dos espíritos e não cometermos esses erros, que são erros, sim. São falhas. Dizer que não são erros, são, porque a gente erra. Então, esses erros da raiva, da inveja, do julgar. E quando ele falou do julgamento, né, ainda brinquei que eu falei assim, tem aquele ditado que diz assim, mente que nem sente. Aí eu ainda pensei assim, julga que nem sente. E é verdade. A gente julga sem sentir. Da mesma forma que mente sem sentir. Tem pessoas que criam tanto hábito de mentir, que aquele hábito de mentir se torna uma verdade para ela. Entende, gente? Então, nós temos que olhar para dentro, a gente só vai perceber essas coisas se olhar para dentro de si. Então, eu estou vindo falar para vocês agora, acredito que essa mensagem ela vai entrar depois dessas outras que entraram. Se for esse cronograma, então, depois dessas mensagens que vocês vão estar ouvindo agora, que vocês possam voltar nessas outras mensagens curtinhas e escutar elas de novo, para ver o que precisa ser trabalhado dentro de vocês. Eu mesma sou uma que vou escutar, porque eu quero crescer. Eu quero me mudar o meu interior melhor a cada dia. Tá bom, gente? Então, era essa mensagem, essa reflexão que eu gostaria de deixar para todos vocês. E como o mentor falou uma vez, que a mensagem, ela tem... quando você fala
o médium, no caso, que ele está proferindo uma mensagem, eu, no caso, essa mensagem, ela não é para vocês, somente para vocês. Se eu, como médium, não interiorizar essa mensagem, não escutar, porque eu estou aqui escutando o que eu estou falando. Eu estou aqui escutando o que está saindo da minha boca. Eu estou escutando, eu estou prestando atenção. Se eu não escutar, não é ouvir, é escutar, interiorizar, então eu não aprendi nada. Então eu não aprendi nada. Porque o escutar é você prestar atenção e você interiorizar aquela mensagem, trazer aquela mensagem para você. Não é simplesmente ouvir. Ouvir é um sentido que o nosso corpo tem. Agora, escutar é uma decisão, é uma escolha que você faz de prestar atenção e querer interiorizar aquela informação, absorver aquela informação ou não. Tá bom, gente? Então, gostaria que todos pensassem sobre isso, né? Não só vocês, como todos os médiuns, eu também. E gratidão pela oportunidade.